Olá, pessoal. Estamos na nona temporada de Bora Falar de Branding. Conversando hoje com Michel Blanco, o Head de Reputação e Comunicação Corporativa da Natura &Co, ou seja, a holding da Natura. Na conversa com o Michel, a gente vai poder abordar um pouco mais das estratégias que a Natura e suas submarcas utilizam, somente os grandes guidelines de comunicação corporativa, e como isso se traduz na experiência do cliente e no olhar da organização e na sua forma de comunicação com seus diferentes stakeholders, tá? Então, a gente vai colocar já o Michel aqui na nossa conversa. Só lembrando para você, essa é a nona temporada do Bora Falar de Branding, um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, consultoria de reputação corporativa. A gente não tem fins comerciais, nenhum vídeo é cobrado, nada. Acima de tudo, a gente tem um objetivo acadêmico de trazer para a discussão do Brasil e aprendizado de profissionais e estudantes de MBA por todo o Brasil, de comunicação, publicidade, jornalismo, responsabilidade social, sustentabilidade. Novos formatos, novas formas de pensar sobre quem faz as grandes marcas que atuam no nosso país, como elas se planejam e executam a sua estratégia de branding, de comunicação corporativa e de reputação. Tá bom? Então, se você está curtindo, bora, clica aqui embaixo, por favor, dá o seu ok e, principalmente, compartilha, faça com que esse conteúdo, que é gratuito, colaborativo, chegue a quem é o nosso público-alvo, profissionais de comunicação e estudantes de MBA de todo o Brasil, tá bom? Então, em um segundo com a gente, Michel Blanco, o Head de Reputação e Comunicação Corporativa da Natura &Co. Só um minuto, a gente volta já. Tá, pessoal, retornando agora com Michel Blanco, Head de Reputação e Comunicação Corporativa da Natura &Co, a holding da Natura. A gente tem a oportunidade de conversar com um profissional altamente qualificado, falando também dessa empresa que é mágica, é um orgulho do Brasil e que, acima de tudo, leva o nosso nome para o exterior. Na realidade, eu estou falando, existem, para quem está nos acompanhando, e logo depois da abertura do chamar aqui o Michel, talvez caiba essa explicação, mas ao meu olhar, o meu aprendizado é que a Natura &Co é a holding da organização e ela tem todas as suas submarcas, como Natura, como Avon e outras marcas mais que o Michel vai colocar. Então, ele tem um olhar estratégico, um olhar, acima de tudo, de como construir, do guarda-chuva, de como construir o todo. Dito isso, seja muito bem-vindo, Michel. Que alegria para a gente ter um profissional como você, que nos atendeu desde o primeiro momento, em que a gente possa conversar não somente sobre sua experiência, seu olhar sobre a comunicação em tempos tão difíceis, né? Difíceis porque cada vez mais a comunicação, que já não era fácil, ela é mais complexa, ela tem mais fragmentos de olhares, e a gente precisa estar atento a isso. Então é um prazer ter você, e principalmente numa empresa que preza, e não preza de hoje, preza de longa data, por uma atuação muito responsável, não só na sua forma de produção, mas, acima de tudo, na forma como ela constrói relações. Então, para a gente, do Bora Falar de Branding, essa nona temporada, é um prazer ter você aqui. Fala aí, garoto. Olá, Dario. Olá, Dario, tudo bem? O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui e bora falar de branding. Bom. Para começar, Michel, então a gente tem sempre duas perguntas que são muito clássicas, vamos dizer, no nosso programa. A primeira delas é para entender, acima de tudo, um pouco quem é o Michel, onde estudou, a passagem por outras empresas que possa ter tido, e principalmente, né, esse seu olhar desse contexto atual da comunicação. Muito bem. Antes de mais nada, eu não tenho formação em comunicação. Eu me formei em Relações Internacionais. Eu tenho 45 anos. E eu tenho 45 anos, eu nasci em Jacareí, uma cidade aqui do interior de São Paulo, 70 quilômetros de São Paulo. Morei em Jacareí até os meus 17 anos, quando fui fazer intercâmbio na Holanda. Passei um ano lá, na volta
minha família já estava se mudando para São Paulo, e eu entrei na faculdade e fui fazer Relações Internacionais, na PUC, São Paulo. Tinha naturalmente o interesse por diplomacia, por política internacional, mas é um bom curso também para quando você não sabe exatamente o que você quer da vida. Então, você se dá bem lá. E tanto é que assim, eu conheço muita gente de comunicação que fez relações internacionais, porque naquele momento também não sabia bem o que fazer da vida. Eu fiz a graduação e mestrado na PUC. Fiz um mestrado sobre a guerra às drogas na Colômbia. Até então era o Plano Colômbia e tudo que ou o que estava por trás daquilo em termos de projeção de poder, todo o conflito em torno daquela região, envolvendo naturalmente a projeção da política externa americana. Desisti da vida acadêmica ali, fiz o mestrado e estava bom, mas eu já trabalhava em comunicação desde o segundo, terceiro ano de faculdade. Terceiro ano. Eu comecei no IG. Então, o IG tinha acabado de se mudar para a Rua Mauri, eles precisavam de tradutor e começaram a procurar gente na faculdade, eu entrei nessa e nunca mais saí de jornalismo ou da comunicação, porque eu fui passando por várias etapas aqui na minha jornada. Tem um currículo que ele parece meio irregular, mas a comunicação é um fio condutor. Mas o IG foi algo que, esse primeiro emprego, ele mudou minha vida, mudou a carreira, me deu uma carreira, e mais do que isso, porque o IG tinha uma escada externa, uma escada de incêndio, e que era um fumódromo. Nesse fumódromo eu conheci a Júlia. A gente está casado até hoje. Mas a Júlia só quis ter alguma coisa comigo 5 anos depois. Tem um corte aqui, 5 anos depois. Tem um corte temporal, né? Um corte temporal de 5 anos ali. Só então que a gente voltou a se encontrar, mas estamos juntos até hoje e somos pais da Yolanda e da Tereza. Depois do IG eu fui para a Folha, já num esquema de redação. Então era o extinto Folha News, do Folha News, Folha Online. Da Folha fui para a Reuters, passei um tempo na Reuters. Depois eu fui para uma agência, que até então era a Máquina da Notícia, hoje é a Máquina Conan Wolf. Fiquei um bom tempo na Máquina. Dali eu tive uma experiência no setor público, porque eu fui trabalhar na FUNAI, passei 2 anos na FUNAI liderando a comunicação da FUNAI. Quando eu voltei para São Paulo, voltei para a Máquina, mas já numa outra função, coordenando um núcleo de análise, né, de serviços de análise de imprensa. O principal cliente era o Banco Central, na época, sob gestão do Henrique Meirelles. Da Máquina, fui para o Yahoo, fiquei 5 anos no Yahoo como gerente editorial, e ali, junto com uma equipe incrível, tocando um projeto maravilhoso de produção de conteúdo original. Como o Brasil representava um faturamento muito pequeno do conglomerado todo, a gente tinha uma liberdade imensa. Então, as pessoas não estavam olhando muito detidamente o que o Brasil estava fazendo. Então, tinha um grau de autonomia gigantesco. A gente pôde produzir um monte de vídeo original, trazer time de colunistas. Foi muito bom, e é muito bom ver hoje o Yahoo se recuperando. Depois de um certo vácuo, agora é bom ver o Yahoo de novo numa ótima trilha. Do Yahoo fui para a Natura. Isso em 2014. Então, nessa trajetória toda, eu escrevi notícia, eu li notícia, eu vendi notícia, então todas essas posições sempre lidando com notícia, lidando com informação, e uma gestãozinha de crise aqui e ali ao longo do caminho. Então, desde 2014, eu estou na Natura, mas a Natura que eu entrei já não é a Natura de hoje, é uma empresa que mudou radicalmente ao longo desses quase 8 anos, desde que eu cheguei lá. Só fazer 2 comentários. O primeiro é que é interessante, né, porque nós estamos mais ou menos nessa 9ª temporada atingindo o que muito nos orgulha, a marca de mais ou menos umas 60 conversas gravadas, né, com profissionais de diferentes empresas. E a gente vê muito, principalmente profissionais que tiveram a sua formação
em jornalismo, então, eu diria, apenas numa estimativa rasa aqui, que eu acho que quase 50% a 55% dos entrevistados vieram do jornalismo, né? Outros de comunicação, outros, na realidade, vieram de áreas, vamos chamar assim, correlatas e fizeram uma migração de carreira, mas é o primeiro, você é o primeiro. You are the one. Você é o primeiro em que veio da área de relações internacionais, mas eu entendo bastante a motivação, né? Estamos falando de, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e o Brasil tinha uma inserção muito maior das suas empresas no sentido da internacionalização. Eu também tenho um mestrado pelo BMEC do Rio de Janeiro, e nesse mestrado, por exemplo, em 96, 97, era sobre a forma como as empresas brasileiras, qual era o modelo que as empresas brasileiras adotavam quando iam para o exterior, né? Então, entendo bem o teu interesse por relações internacionais. Para quem está nos acompanhando, pode parecer que no olhar de hoje isso não faça tanto sentido, mas quando você considera a temporalidade, ele faz muito sentido. E o segundo comentário é que, para mim, você era mais ou menos novo de natura, não tinha noção de que você também não stalkeei você no LinkedIn, não fiz essa busca tão intensa, não tinha essa noção de que você estava há 8 anos e pouco na empresa. E como você diz, né, a Natura sempre se posiciona de uma forma que é uma empresa, que todas as empresas são, mas eu acho que a Natura vive e postula isso, ela é um organismo vivo, né? E nesse sentido, esse organismo vivo ele vai se ajeitando, não sei se é a melhor expressão, ajeitando ou se adaptando ao meio em que vive, né? E eu acho que isso é muito bacana, uma empresa que tem o seu norte, mas acima de tudo ela sabe ler o contexto e se readequar a contexto, né? Vamos começar, então, aquilo da forma didática, como a gente falou. Pode ser que uma parte de quem esteja nos assistindo, né, nosso público, acima de tudo, ou são profissionais de áreas de comunicação, seja ela, né, da onde ponteia, ou estudante de MBA, o papel da Natura Co. e o papel das suas submarcas, só para entender, ela é a grande, não sei se é a melhor expressão, mãe, é o guarda-chuva de todas as demais? Como é que é um pouquinho essa relação da holding e suas submarcas? Bom tema, Dario, porque é algo que, à primeira vista, não é muito simples, né? Porque a gente tem uma holding que tem o nome da sua marca originária, né? A marca que originou essa holding. Então, tem a Natura e tem a Natura Co. Desculpa, porque eu acho que isso é interessante, porque se o nome fosse XYZ Co., era mais fácil essa relação, XYZ, mas quando você tem o nome, né, fazendo um paralelo, é igual o The Coca-Cola Company e a Coca-Cola, né? Você já traz na holding o nome da marca. Desculpa só ter feito esse comentário. É isso, mas é exatamente isso, né? Você já traz na holding uma série, já traz uma história para essa holding, né? Já traz uma história de compromissos e valores e crenças que são ampliados, na verdade. Porque a gente costuma dizer que a Natura ela transcendeu para a Natura Co., né? Embora a Natura continue existindo tal como a conhecemos. E a holding ela passou a tomar forma a partir da aquisição da The Body Shop. Então, se a gente for pegar a linha do tempo, a Natura é uma empresa brasileira que tem mais de 50 anos. Por volta de 2013, 2012, 2013, a Natura faz uma aquisição da Aesop, que é uma marca australiana de cosméticos de luxo, um outro nicho. Pode só repetir o nome? Aesop. Aesop. Pois é. De várias maneiras. É só a pronúncia, né? Ela se escreve... Aesop. Aesop, né? Aesop. Escreve Aesop. Que é Aesop, né? Mas 2012, 2013 tem a aquisição da Aesop, de uma parte, até naquela época era uma parte, era uma fração da Aesop, que foi sendo gradativamente adquirida até a conclusão total do deal. 2017 chega a The Body Shop, e 2020 a conclusão da aquisição da Avon.
Em 2017 começa a tomar forma a Natura &Co, que hoje é a holding que congrega essas 4 marcas. Então, a Natura &Co hoje ela é um grupo de beleza formado por 4 marcas icônicas: Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, todas elas reconhecidas por atuar em busca de um modelo de negócio sustentável pelo uso de ingredientes naturais e democratizar o acesso à beleza, valorizando ativismo e diversidade. Existe uma razão de ser dessas 4 marcas, elas têm muito a compartilhar aqui, né, dentro desse grupo. E com a chegada da Avon, em 2020, a Natura &Co passou a ser o 4º maior grupo do mundo focado no mercado de beleza, sendo líder na América Latina. Este grupo está dividido em 4 unidades de negócios diferentes. Então, você tem a holding, as marcas, mas em unidades de negócio são 4 também, que é a Natura &Co América Latina, que é onde eu atuo na Natura &Co América Latina, que reúne todas as 4 marcas do grupo na região. Tem a Avon Internacional, que pega Avon no mundo inteiro, menos na América Latina. A The Body Shop, que é toda a atuação global da The Body Shop ex-Latam. E a Aesop, mesma coisa. A Aesop, todas as operações globais, com exceção da América Latina. Então, essa primeira unidade, que é a Natura &Co América Latina, é onde eu estou, é onde eu trabalho, é onde eu fico. E que está sediada aqui em São Paulo. As demais unidades estão sediadas em Londres. Então, Avon, só fazer um comentário, Michel? Diga. Pode Claro. atrapalhar? É para quem está nos assistindo, né? Eu acho que aí já cabe um comentário e, acima de tudo, fica uma sugestão para você aprofundar o entendimento. Quando a gente fala, né, como brasileiro, acima de tudo, né? Quando a gente fala que uma empresa brasileira comprou a The Body Shop, foi por muitos e muitos anos o maior ícone de beleza sustentável do mundo, e a gente consegue, como uma empresa brasileira, ter a força, ter a capacidade de incorporar essa marca no seu portfólio, a gente dá uma bela exibição para o mundo de que a gente tem uma capacidade de criação, de gestão incomparável. Então, vale a pena você que está nos assistindo entender um pouquinho do que foi, do que é, né, do que foi que eu digo, ainda com a CEO que tinha Anitta alguma coisa, Anitta Roddick, a questão do Body Shop, né, de novo, historicamente, é uma das primeiras empresas a se posicionarem de uma forma muito responsável, e esse orgulho, enquanto brasileiro, de ver uma empresa brasileira assumir de uma forma tão legítima e genuína este lugar hoje, com o que ele falou, o 4º maior grupo, e democratizar o acesso à beleza. Desculpa, fechando parênteses. Não, mas isso é muito importante, assim, e no caso específico da The Body Shop com a Anitta, havia uma admiração mútua do tempo que a Anitta era viva. A Anitta teve em Cajamar, ela chegou a visitar a sede da Natura em Cajamar, e ela tem uma presença ela deixou um legado muito importante na marca, ela ainda é uma presença muito forte na The Body Shop. E resgatar um pouco dessa essência foi um dos grandes motivadores da aquisição, de ver o potencial da The Body Shop junto com a Natura, o que isso poderia fazer em benefício da marca. Como você disse, é uma marca icônica, muito conhecida pelo seu histórico de ativismo, uma marca pioneira. A The Body Shop foi uma empresa pioneira na campanha contra testes em animais na indústria cosmética, uma marca muito ativista, sempre com o propósito de levar as pessoas à rua para se manifestar e lutar pelos seus direitos. E dentro da Natura, essa marca pôde reencontrar sua essência. Verdade. De novo, essa é uma boa expressão, reencontrar a sua essência. Ou encontrar outras com o mesmo pensamento, né? É isso, essa é a lógica. É um lugar onde cada marca tem um papel, mas todas elas atuam como um conjunto. Mas há
há uma complementariedade, há uma relação que ela é simbiótica e complementar em todas essas marcas. E no caso específico da Avon, eu acho que já vai chegar lá, mas já queimando um pouco a largada, quando a Natura, houve a aquisição da Avon, quando a Avon chega para o grupo Natura &Co, primeiro muita gente pensava, mas o que a Avon tem a ver com essa história? O que a Avon tem a ver com essas três marcas que têm propósitos tão claros de atuação socioambiental? Como que a Avon se encaixa nisso e como vai ser a Avon? Então, antes de mais nada, a gente está falando de uma marca centenária, 135 anos. As mulheres que sempre, desde o seu início, foi pensada ou se encontrou no seu modelo de negócio, uma empresa que é pioneira da venda direta, por assegurar a independência financeira de mulheres. Isso nos Estados Unidos, antes mesmo que elas pudessem votar nos Estados Unidos. Você já tinha uma empresa pensando na autonomia financeira das mulheres. De valorização da diversidade, de acesso, de inclusão. É uma potência gigantesca que essa marca faz na democratização da beleza. E de valorização da beleza como um todo, né? Livre de estereótipos, que é a essência da Natura. São empresas que têm uma correlação muito clara, assim, de uma união de propósitos muito evidente lá atrás. É uma empresa também fundada nas relações, também voltada para a emancipação e valorização da mulher e da democratização da beleza no sentido pleno. E quando a Avon chegou, muita gente pensou que a Avon fosse se naturalizar. A Avon chegando dentro de um grupo capitaneado pela Natura, a Avon ia se naturalizar. Mas não. A Avon ela ia ser mais Avon do que nunca. Essa é a ideia do grupo. Que essas empresas possam ser aquilo que elas têm na essência. Nossa, muito de melhor. interessante. Muito interessante isso. Então, assim, a Avon é mais Avon do que nunca. Que é uma empresa voltada para o combate à violência doméstica, para o combate ao câncer de mama, para o empoderamento da mulher. E que dentro desse grupo ela encontrou respaldo para expandir essas causas. Ganhou parceiras de causa, né? E isso a gente viu operar na pandemia de maneira muito, muito consistente, né? Cada marca tendo o seu papel em prol de causas em comum. Deixa eu Mas te aqui eu fazer estou me antecipando a muita coisa. Não, imagina. Mas aí eu vou acabar fazendo uma pergunta que não está no nosso script, então sinta-se à vontade se não puder responder. A Natura, a última vez que eu vi algum número, era mais ou menos 1.400.000 consultoras Natura. De novo, é um número que era publicado, mas também não me lembro o tempo e espaço, pode ser 3, 4 anos atrás. E aí, com a Avon, esse número potencializa muito, né? Imagino que você tenha hoje, de novo, né? E você deve ter consultores hoje, mas, sei lá, 70%, 80% Sim. devem ser mulheres. Então, essas marcas, como você mesmo falou, e assim, eu confesso que eu sou um daqueles que, do lado de fora, procurava entender a lógica, né, da Avon. Entendo que hoje a Avon se modificou um pouco a sua alma, não perdeu a sua essência, mas modificou um pouco a sua alma. Mas eu olhava e falava assim, caramba, Natura, imagens, por exemplo, se a gente for para o lado da imagem, pessoas absolutamente, gente como a gente, sem nenhum tipo de produção. Avon, pessoas hiper maquiadas e tudo. Será que tem match? Né? Mas quando você olha por baixo, né, é como se fosse um iceberg. Quando você olha por baixo, esses valores, da forma como você colocou, eles vão se encaixando. Né? Você amplia o seu lugar de fala por essas marcas e você amplia o leque corporativo da vontade de querer mudar, melhorar o mundo, né? Bem interessante. Sem dúvida. Não, e a Avon, uma coisa de uma beleza inclusiva, em que a maquiagem ela é uma questão não Empoderamento. estética, identitária, é uma questão de identidade, de você afirmar aquilo que você é, aquilo que você quer ser, de você não se esconder, você não se esconde por trás de uma maquiagem, você se revela por essa maquiagem. E em comportamentos completamente
conectados com o mundo que a gente vive, né? A quantidade de homens que usam maquiagem hoje, né? Certamente você conhece alguém que usa uma base, que usa algum produto para o rosto, que usa algum tipo de corretivo. Isso no dia a dia, né? Se você vai fazer uma sessão de fotos, certamente vão passar uma base no seu rosto. Então, assim, quem apresenta telejornal está o tempo inteiro. Claro, Uma das pessoas nem necessariamente se tem conta disso. Então, você tem mas, para além disso, você tem a questão de identidade. O que acontece hoje no Big Brother Brasil, que é a Avon um dos patrocinadores, é justamente provocar essas discussões na sociedade brasileira. Você tratar de questões raciais, né? De inclusão e diversidade do ponto de vista, sim, temos uma tensão racial no país. Não vamos fingir que não temos. Temos. Terrível. É algo que divide a sociedade, é um mal terrível. Assim, e a gente precisa se levantar contra isso e não aceitar mais esse tipo de coisa, né? E uma empresa de beleza pode ajudar. Como? Valorizando a beleza que cada um tem, valorizando essa diversidade, desse tecido social brasileiro gigantesco que temos, trazendo isso nível produto. Você tem um propósito, que é a visão de mundo, né, de uma beleza mais inclusiva, mais diversa, mas você precisa ter um produto que aterrize esse propósito. claro. A Avon hoje, no Brasil, é a empresa que tem a maior paleta de cores para tonalidades de pele da mulher brasileira. A Avon fez um estudo para avaliar qual é a tonalidade de pele da mulher brasileira, que não é a mesma tonalidade de pele que você vai encontrar na Índia, ou, sei lá, na África do Sul, nos Estados Unidos. Tem uma paleta de cores para que cada mulher brasileira possa encontrar um produto que corresponda ao seu tom de pele. Isso é inclusão, de verdade, assim, na prática. Você dizer cor da pele e a cor da pele ser uma só, Claro, não é claro. legal. Então, você tem uma empresa que oferece isso, né, e por um preço que está aí, que é acessível. Então, assim, você tem uma tecnologia de ponta que ela só faz sentido também se ela puder estar ao alcance de todo mundo. E Agora, com isso você respondendo... gera as sinergias, né? Uma vez que essa nova empresa, essa empresa incorporada, traz esse conhecimento sobre tom de pele, isso passa para o grupo como um todo, potencializa ainda mais a Natura. Certamente. Isso é algo que, no âmbito de P&D, tem muita sinergia acontecendo, muita troca de conhecimento, e em termos práticos também, né? Porque você tem produto Natura sendo produzido em fábrica da Avon, tem produto da Avon sendo produzido em fábrica da Natura, produto da The Body Shop também em fábrica da Natura. Você tem uma sinergia que ela é benéfica para todo mundo. Agora, falando das consultoras, hoje, só na América Latina, são 4,5 milhões, entre consultoras Natura e representantes Avon. Uau! 4,5 milhões de pessoas. E aí também eu me interesso muito sobre sustentabilidade, né? E existia um interesse da Natura de criar uma métrica de IDH para conseguir entender, né, o contexto socioeconômico e o impacto da geração de renda para essas pessoas. De novo, quem está nos assistindo, né, eu acho que isso é uma demonstração da sua responsabilidade social, que às vezes fica muito no papel, né, fica muito bonitinho de ser escrito, mas é complicado de aplicar, né? Então, a Natura, acima de tudo, diz: eu tenho lá X milhões, agora 4,5 milhões de consultoras, mas eu estou interessado, acima de tudo, em entender também, como uma empresa responsável, qual é a minha capacidade de gerar rendas dentro de uma realidade socioeconômica absolutamente desigual e desequilibrada pelos diferentes estados e regiões em que elas se encontram. Acho que isso é bem bacana. Exatamente. E esse IDH ele é medido, Dario, desde 2017. O IDH-CN, que é a mesma metodologia da ONU aplicada às consultoras, e que a ideia dele é justamente avaliar qual é a qualidade de vida da consultora em várias dimensões, em saúde, educação financeira, e a gente vem medindo isso desde 2017, e é um jeito da Natura também poder atuar
de maneira mais precisa para melhorar a oferta de serviços para as consultoras. Então, por exemplo, a educação é um desses pontos. Saúde é algo que já vem avançando, e durante a pandemia muitas ações foram feitas também para estender, por exemplo, telemedicina para as consultoras, programas de saúde que oferecem acesso com desconto a consultas, medicamentos, mas uma coisa muito consistente no campo da educação financeira e da educação como um todo. E isso não só para a consultora, mas para a sua família também, né? E pensar, e isso tem desde o Movimento Natura, que é um braço que atua na geração de impacto para a rede de consultoras, isso começa a ser estendido para a Avon também. Então, ao longo, desde 2017, a gente vem medindo isso para a rede de consultoras. Mas é uma empresa que é muito focada em métricas. Então, tem o IDH-CN, que mede a qualidade de vida da consultora nas mesmas dimensões que o índice da ONU. A gente desenvolveu o IPS Comunidades, que também é o índice de progresso social. Foi uma adaptação, na verdade, da mesma metodologia do Michael Porter, mas alocada agora numa comunidade da Amazônia, numa região do Médio Juruá, isso feito em parceria com a Coca-Cola, mas colhendo dados primários. O IPS pega dados de fontes oficiais, e P&L, Environmental Profit and Loss, para saber exatamente qual que é o impacto da nossa cadeia de produção, depois o S, P&L, até chegar no I, P&L, que é o Integrated Profit and Loss. Porque senão, sem medir, você não vira só espuma, né? Uhum. A sustentabilidade ela só faz sentido se ela está inserida no teu modelo de negócio. Claro. Se ela está inserida nas tuas decisões cotidianas de você produzir ou não produzir, como fazer, como não fazer, e qual o sentido e qual o impacto que aquilo tudo causa. Até para você chegar na ambição maior do grupo, que é ser uma empresa de impacto positivo, né? E por essa razão, que é o que faz, por exemplo, a Natura foi a primeira empresa B Corp do grupo, e hoje o grupo inteiro é B Corp. A Natura Co. é a maior B Corp do mundo, que são empresas voltadas para resultado financeiro, lógico, ela precisa dar lucro, senão ela não funciona, mas mais do que lucro, ela precisa trazer resultados positivos no campo social e ambiental. Então, medidos, mensurados, comprovados. Só para quem está nos assistindo, se por acaso perdeu aí esse conceito, B Corporation são empresas, na verdade, virou uma certificação, e tem essa certificação empresas que procuram demonstrar que, ao contrário da métrica antiga, que era reduzir o impacto negativo, elas querem ter, acima de tudo, impacto positivo para a sociedade, né? Então, ele está dizendo que a Natura Co. é a maior B Corporation do mundo, acima de tudo. E essa frase que você disse, de trazer o impacto positivo, eu poderia dizer que esse é o propósito da Natura Co.? Olha, o propósito da Natura Co. não é ser a maior empresa de cosmético do mundo, mas é ser a maior empresa de cosmético para o mundo. Esta é a visão que está por trás de todos os propósitos da Natura Co. Ser a maior empresa de cosméticos para o mundo. Para o mundo. Maravilha. Tá, então, assim, e aí uma coisa importante, né, porque como isso se materializa na prática, né? Em 2020, o grupo lançou o seu compromisso com a vida, que estabelece metas bem ousadas para a próxima década, para intensificar as ações do grupo e enfrentar alguns dos problemas mais urgentes do mundo, que são, né, enfrentar a crise climática, proteger a Amazônia, garantir igualdade e inclusão e direcionar os negócios para a circularidade e regeneração. O princípio que está por trás disso tudo, dessa visão, é fornecer soluções empresariais para os principais problemas socioambientais que enfrentamos hoje, gerando impacto positivo. Essa é a ideia. E isso exige um modelo de negócios que seja abrangente, sistêmico. Esse plano ele tem 31 metas. Entre essas metas tem, por exemplo, até 2030,
zerar as emissões líquidas de carbono, contribuir com a preservação de 3 milhões de hectares de floresta amazônica. A gente alcançou 2 milhões de área conservada. Chegar a 30% da liderança formada por grupos hoje subrepresentados, por diversos cortes, né? Mulheres, negros, trans. Exatamente. Questão racial, de gênero. Em mulheres, na América Latina, a gente já tem 51% dos cargos de liderança já são mulheres. E abraçar a economia circular e a regeneração, né? Garantindo que 100% dos materiais sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. Então, esse é o arcabouço que sustenta toda a cadeia de propósitos do grupo. Então, assim, não é discurso, você precisa materializar isso na prática, trazer isso para a razão de ser do negócio. São metas compartilhadas entre as 4 empresas. Esse compromisso com a vida é um documento público? Público, está no nosso site. Isso está no público. Se você entrar lá, naturaeco.com, que é Natura & Co, né? naturaeco.com, compromisso com a vida, já tem 1 ano compromisso com a vida, então as metas que foram alcançadas, tudo isso está no site, prestação de contas, porque transparência é outro princípio norteador dos negócios. Então, vamos agora falar um pouquinho especificamente dos seus desafios, né? Então, a gente já entendeu um pouquinho do contexto, já entendemos como tem a holding, as suas submarcas e suas áreas de atuação. Compartilha com a gente 2 ou 3 grandes objetivos do seu desafio de gerenciar a área de comunicação corporativa da Natura & Co Latina América. Viu? Agora já aprendi, já acertei o contexto. É isso aí. Mas vamos lá. Então é importante trazer aqui da perspectiva também da minha atuação, né? Eu sou um profissional de PR, basicamente, na verdade, comunicação corporativa, que pode englobar muitas definições, mas que no nosso caso a gente entende como PR, comunicação interna e comunicação institucional. PR, relacionamento com meios, incluindo influenciadores. Comunicação interna, todo mundo já sabe o que é, embora a gente trate isso como comunicação para o colaborador, que a gente entende que as membranas são muito finas, não faz mais sentido você falar comunicação interna, porque nada fica restrito mais ao seu ambiente. É a comunicação ao colaborador, e é importante entender como isso se conecta com as outras dimensões, e comunicação institucional, né, que é como a empresa fala em primeira pessoa para os seus meios proprietários, mas numa chave específica, não estou falando de redes sociais, isso fica numa outra área, fica na área de marketing. Mas eu estou falando do relatório anual, do relatório GRI, participação em eventos institucionais, isso tudo entra dentro dessa caixinha. Então, a minha área engloba essas 3 disciplinas, cujo propósito é construir reputação. Construir reputação para os 4 negócios na região. E a gente tem mensuração de inserções na imprensa, a gente mede isso por meio de um indicador desenvolvido pela máquina Conevolve. Então, a gente acompanha isso desde 2016, a gente já tinha testado outros. Quando eu entrei na Natura, ainda se usava a centimetragem média ponderada, algo que em 2014 já não fazia sentido, né? Não só os jornais estavam num franco processo de digitalização e de crescente volume de assinaturas digitais, de diminuição do impresso, como os cadernos, as revistas, todas elas estavam migrando e, infelizmente, muitos títulos se perderam ao longo desse processo. E os femininos, que era onde o setor de beleza estava mais presente, estavam entre os primeiros a serem abatidos, né, nessa grande crise que a gente viu chegar no setor de comunicação, de publicações no Brasil. A gente veio evoluindo isso até chegar nesse indicador em 2016, março de 2016, e desde então a gente tem medido as nossas inserções de imprensa pelo IDM, que agora comporta as outras marcas também na região. E a gente acompanha também pelo ranking Merco. O ranking Merco é o indicador que a gente toma como referência, por ter uma atuação bastante abrangente na América Latina. E o ranking Merco é algo que para a gente traz muita satisfação, mas também cria uma pressão enorme,
porque o ranking Merco ele tem 8 edições já, né? Já são 8 edições feitas no Brasil, e a Natura lidera em todas as edições, de uma liderança isolada. A Natura é o bench, depois vem as demais. Uma diferença de 1.300, 1.500 pontos do segundo colocado. É motivo de orgulho, mas também, como eu te disse, a pressão é enorme. Então, todo ano, quando está chegando a divulgação do ranking Merco, a gente prende um pouco a respiração para ver se está tudo certo. Agora, o motivo maior de orgulho é que, nesse ano, a Avon Brasil finalmente chegou nos top 10. Então, a Avon, que vinha na 16ª posição, passou a ser nona, passou a ficar na 9ª posição. Então, está no top 10. Provando aquilo que eu te disse, que é o resgate da marca. Uma marca que não tem rejeição, conhecida por todo mundo, não tem brasileiro que não conheça a Avon. Com certeza. E uma marca que a gente vê recuperar o seu brilho. Então, a Avon, dentro do Natura &Co, ela vai ser mais Avon do que nunca. Ela vai ser a marca que as pessoas gostam e admiram. Na Argentina, o salto é ainda mais impressionante. Em 2019, a Avon estava na 100ª posição. Em 2020, passou para a 58ª. Em 2021, para a 22ª. Então, de 100 para 22. De 19 para 2020. Que belo salto. É um tremendo salto, né? E a Natura, ela está, na América Latina, ela está em 6º na Argentina, chegou a ficar em 5º no ano passado, esse ano está em 6º, e ela é top 10 no México e no Peru. E no México é mais impressionante ainda, porque no México a Natura é uma marca ainda muito pequena, tem um potencial, o mercado mexicano tem um potencial imenso. A Natura é mais ou menos, acho que a 5ª marca de beleza no México, e ainda assim, de beleza. E ainda assim ela ocupa a 10ª posição no ranking geral de reputação de um país tão industrializado quanto o Brasil, com marcas tão fortes quanto as marcas brasileiras. Mas eu acho que... Desculpa, é um feito tremendo. Mas, conceitualmente, eu acho que esse é um dos... Até para quem está nos assistindo, esse é um dos alcances de uma boa reputação, né? Ela te auxilia não só no mercado em que você já está maduro, mas ela consegue transferir uma expectativa dos públicos para o mercado em que você está entrando, no caso de vocês, por exemplo, o México, porque você já cria naturalmente uma receptividade muito boa. Nossa, está vindo uma marca tal que tem no seu mercado base e em outros mercados uma belíssima reputação, então ela facilita a entrada em novos mercados, né? É bom só para frisar isso, né? Então só Sim. Se comprova, essa expressão sua só se comprova por isso. Claro, quem sou eu para ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? De reputação eu estou aqui com um papa, na verdade, né? Não é vigário. Mas isso também, Dario, isso é a prova da vitalidade do modelo, né, de negócios. Que é a venda direta, né? É o boca a boca. O boca a boca e o PR, porque até então a gente não tinha investimento de mídia no México. Isso foi feito com a venda direta, no boca a boca e com PR, com imprensa. Né? Então, assim, é earned media, porque o boca a boca é o earned media por excelência. Claro. Então, assim, essa... Na veia. Ela foi construída com earned media nesse país. E muito do que se tem hoje no Brasil, inclusive, se deve a earned media, né? Porque reputação, você sabe melhor do que eu, não é o que você diz que você é. Claro. É como as pessoas te percebem, né? Não é o que você diz, é como você é visto, como você é percebido. Então, fazer o walk the talk é fundamental, né? Você trazer o exemplo. E isso você consegue mostrar por meio do earned media. Quando você tem um intermediário aqui no meio, mostrando aquelas ações. Não é você dizendo, olha, eu sou lindo, eu sou incrível. É alguém te mostrando, olha, de maneira objetiva, o que está sendo feito. Né? Quais são os grandes avanços, quais são as grandes questões, como a empresa está realizando as coisas. E no exercício de prestação de contas, né, da sociedade. Então, acho que isso é um outro traço importante da área, que é tratar a comunicação corporativa como um exercício de prestação de contas. A gente não está ali para vender o peixe. Estou ali para dizer como as coisas estão sendo feitas. Da maneira mais transparente possível, respeitando a inteligência das pessoas e, acima de tudo, com um exercício autêntico de escuta. Você não chega longe no PR se você não escutar.
Se você não entender o que as pessoas querem ouvir, se você não entender qual é a conversa, qual é o diálogo, você não vai interromper uma conversa, você precisa entrar nessa conversa. Agora, você só entra nessa conversa se você estiver prestando atenção, se você estiver atento, se você puder, de verdade, contribuir para essa discussão. Não é para desviar. Você não vai entrar numa conversa e falar, olha para mim. Não, você precisa trazer algo que seja proveitoso para esse diálogo. Né? Então, acho que em todos esses campos, né? Para a comunicação aos colaboradores é a mesma coisa. Né? Primeiro, você precisa fazer um exercício autêntico de escuta. Entender quais são as dores, os desejos, as ambições, e fazer um exercício transparente mesmo, colocar as coisas às claras, e depois trazer e chamar a participação. Né? Michel, só... Diga lá, eu estou avançando no tempo aqui. É só porque, para falar com quem está nos acompanhando, né, se você, por acaso, nos últimos 5 minutos, algo te distraiu, se você teve que atender uma chamada, responder alguma coisa, a minha sugestão é para e volta nos últimos 5 minutos do que o Michel disse, né, porque eu acho que isso é importante, porque tem muita empresa que fica enebriada com o alcance da sua comunicação paga e achando que ela está conquistando a reputação, porque, na realidade, ela é como se fosse uma fábrica, ela está do outro lado investindo muito dinheiro para que as pessoas tenham uma percepção boa dela. Não é que isso não seja importante, mas isso não conta a história como um todo. Ele disse nos últimos 5 minutos, por isso que a minha sugestão é, se você perdeu, volta. É, acima de tudo, a earned media, ou seja, a mídia conquistada, a mídia ganha, acima de tudo. O que as pessoas estão falando de mim, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque quando você consegue se estabelecer se fosse um avião, numa altitude, num patamar, num céu de brigadeiro, as próprias pessoas lembrarão e falarão de você. Com isso, você vai desinvestindo no bom sentido, né, de ter que investir tanto para colocar dinheiro para se fazer percebido, e naturalmente essa equação vai se complementar do outro lado. É muito bom porque às vezes no campo acadêmico a gente tem teorias e que as pessoas podem entender apenas como teses, hipóteses, mas a gente tem às vezes, como pegar de uma expressão que o Michel falou, um modelo maduro em que se comprova, acima de tudo, a eficácia disso. A Natura, lógico, vai continuar nos momentos em que ela entender que seja relevante, fazendo comercial, seja em datas comemorativas, Dia das Mães, por exemplo, né, o Dia dos Namorados, e por aí vai, mas, acima de tudo, ela hoje já conseguiu construir um alcance, uma capilaridade da comunicação corporativa, em que ela consegue ganhar ou conquistar, como ele falou, a earned media, e que nos tempos atuais isso gera muito mais confiança. Não sou eu dizendo o quão belo ou quão magnífica é a minha organização, e, acima de tudo, pessoas críveis e sem um interesse ou uma relação contratual, acima de tudo, abonando, colocando ali o seu olhar sobre isso. Desculpa interromper, mas é porque às vezes é importante, porque senão se perde na conversa e as pessoas não percebem, às vezes, a riqueza do que você acabou de dizer, tá? Desculpa só ter interrompido. Imagina, excelente colocação, Danilo. Eu acho que pegou uma veia aqui. Porque o earned media tem isso. Você colocou muito bem a importância do earned media, mas é preciso ressaltar também que ele é conquistado, ele não é ganho, não dá em árvore, você tem que trabalhar muito, para você conseguir ter earned media. E é isso, você só consegue sendo ouvindo, né? Você entrando no diálogo, você está disposto a dialogar, e isso significa você estar disposto a receber críticas também, né? Você é um diálogo, é uma conversa em mão dupla, né? Não é um discurso que vai numa linha só. Você está aqui ouvindo, dialogando, estabelecendo relações, né? É aqui que está a riqueza do negócio.
No caso da Natura e da Avon e desse modelo como um todo, porque a The Body Shop também tem venda direta, uma coisa que pouca gente conhece, mas a The Body Shop também tem venda direta, que é o The Body Shop at Home, que vem crescendo muito, é um grupo focado em relações. O que é muito propício para você fazer um PR de qualidade, porque é um grupo que entende que é necessário se estabelecer conexão com o outro, é necessário ouvir as pessoas, você tem que, de verdade, buscar relações que sejam genuínas, autênticas. Isso faz com que você busque ser cada vez mais transparente, melhore a sua capacidade de escuta e entenda que a vida é um cadeamento de relações, como diz a Natura, de você estar disposto efetivamente em rede, e que isso leva a um caminho também de mais autonomia, né? Pense nas consultoras, nas representantes. São verdadeiras embaixadoras da marca, são pessoas que vivem isso como uma realidade vivida. O relacionamento que elas têm com a marca é uma realidade vivida. Os conteúdos, os propósitos, das ações, é quem leva isso imediatamente. A comunicação para isso precisa ser muito bem feita, muito bem ajeitada, precisa ser muito bem clara e perceptível, né? Mesma coisa com comunidades fornecedoras, especificamente no modelo de ecos, por exemplo. Uma coisa para mim é muito gratificante, por exemplo, fazer. Agora faz tempo que a gente não faz isso, press trip, né? A pandemia impôs uma série de restrições, essa é uma das mais sentidas, poder viajar. Mas em tempos de press trip, os melhores porta-vozes dessas ações são as pessoas da comunidade. A Com pessoa que está certeza, ali vivendo essa relação. E com esse cara certeza, pode dizer o que funciona nesse modelo. com Como certeza. isso gera benefício para aquela comunidade que vive da extração da floresta. E é um cara que não é um coletor de semente. Esse é um cara, é um produtor, cara. Esse sujeito ele é um pequeno empresário, ele tem uma usina de microprocessamento dentro da comunidade dele. O filho dele está estudando para aplicar os conhecimentos na comunidade, para intensificar e gerar mais renda, conhecimento, enfim, o conhecimento está na base desse negócio como um todo. Mas, sem fazer grandes digressões, a construção da reputação é a base da minha área, e a gente entende que o earned media é uma pedra angular para você conseguir ter uma reputação que seja longeva, que seja sustentável, né? E isso só se faz com um exercício de escuta, com humildade, é preciso ter muita humildade, o exercício de escuta e de prestação de contas, né? Você não está aqui para se vangloriar, você está para dizer o que você fez ou não e como isso impacta a vida das pessoas. E está disposto a esclarecer, a tirar dúvida o tempo todo e para diversos tipos de público, do mais qualificado, do mais nichado e do alto especialista até o consumidor que é leigo em uma série de temas, né? Você precisa trazer isso tudo para um denominador comum e reconhecer que talvez você não consiga, você vai precisar de um terceiro para te ajudar a contar essa história, que é a imprensa. Então, valorizar o exercício de uma imprensa livre, democrática, que consiga se manter, é fundamental para essa nova atividade, nossa atividade. Acabou que nessa resposta você já abordou muito do que seria a questão seguinte, porque assim a Natura &Co, né, com as suas submarcas, elas abraçam como uma teia, elas ramificam sua comunicação com públicos muito diferentes, não só diferentes na realidade, mas no tamanho, na complexidade, principalmente na expectativa com relação à organização. Como você disse, a Natura pode estar falando, sei lá, um dono de um shopping, porque quer colocar mais uma loja conceito, mas ela também pode estar falando com um microempresário de Belém do Pará, né, da região amazônica, que tem lá um cultivo, sei lá, de uma essência específica. Ela está falando com a consultora, mas ela também está falando com a imprensa, com relação com investidores, que é uma outra área, e por aí vai. Minha pergunta é, dentro da sua estrutura,
né, que você falou, tem o PR, a comunicação para os colaboradores, e não comunicação interna, e a comunicação institucional. De alguma maneira, não sei o tamanho da equipe, tudo, né, mas assim, de alguma maneira você tem como monitorar o que esses diferentes públicos estão falando sobre a organização. Porque, de novo, como é uma teia, isso é muito complexo. Pode, nesse momento, uma pessoa ribeirinha está fazendo um protesto. Pode ser que, nesse momento, sei lá, um caminhoneiro que traz, né, produtos acabados, que levam de Cajamar para o Brasil, ou que trazem da unidade lá da região amazônica para cá, também entrou em protesto, sei lá. Então, assim, como é que vocês fazem essa mágica acontecer? Como é que vocês tentam, de novo, tentam porque é complexo demais, são N públicos e em uma miríade de formatos de comunicação, mas como é que vocês tentam se manter atualizados sobre o que cada público fala, manifesta, pensa sobre a Natura? Ah, boa, excelente pergunta. Acho que a primeira coisa é a gente ter a plena consciência de que não há controle total. Você não pode controlar o que está sendo dito sobre você. Acho que esse é o primeiro, é uma premissa para você poder conseguir manter um grau de sanidade nessa história, né? E depois acho que são os instrumentos que temos ao alcance, Dario. Assim, é a imprensa, é clipping, e o clipping nem sempre pega tudo, né? Mas existe uma rede, então tem colaborador espalhado em um monte de lugar, tem consultora, tem coisa que chega de consultora. Então, por exemplo, o WhatsApp pode ser tipo um oceano profundo, assim. E às vezes vem alguma coisa pensada dessa profundidade do WhatsApp por uma consultora que chega até nós com uma dúvida, fala, escuta, isso aqui é verdade? E aí isso acende um alerta, fala, pera, se veio por uma consultora, isso pode chegar em outros lugares, e a gente faz um mapeamento disso e fala, bom, vamos entender o que tem que tem nisso, qual que é o potencial impacto, o que é essa história de verdade, e você conseguir classificar rapidamente e poder agir, e poder atuar. A mesma coisa em redes sociais, né? De você entender o que está sendo dito e qual é o impacto. Então, outra coisa importante, sobretudo para a área de piada, gestão de reputação, é você ser bom de conta. Você tem que fazer conta o tempo inteiro de risco e oportunidade. O que representa risco, o que pode ser oportunidade. Porque essas informações elas chegam o tempo todo. E saber o que responder e o que não responder, o que vai morrer, porque às vezes pode vir coisas tão malucas que você sabe que aquilo em 2 horas aquilo cede, aquilo se esvai, porque não tem fundamento nenhum. Ou coisas que de tão malucas elas podem prosperar, porque é maluco demais, as pessoas podem acabar acreditando numa história daquela. Então você está aberto para esse tipo de coisa, para você receber tudo isso. Muitas vezes você acaba virando um grande 0800 dentro da organização. Desculpa, virando o quê? Não entendi. Um grande 0800 da organização, onde tudo vai chegando ali, né? Então vem coisas do atendimento ao consumidor, a depender do que a gente tem um relacionamento ótimo com as áreas de atendimento ao consumidor, já com processos bem estabelecidos, definidos. Então, a depender do tema, aquilo que não está, que foge do roteiro do atendimento ao consumidor, isso vem para a gente. Redes sociais, a mesma coisa. Tudo aquilo que foge do que está estabelecido, isso acaba vindo parar na minha área. Com o colaborador, mesma coisa. E dúvidas gerais, tudo aquilo que o canal também comercial não dá conta de atender, porque não foge do roteiro, é algo que realmente precisa escalar, isso acaba chegando na minha área. Então, a minha área, dentro da organização, ela acaba sendo essa grande antena para captar essas diferentes informações. Para isso, a gente precisa ter gente muita sensibilidade para poder entender rapidamente o que é grave, o que não é, o que precisa ser escalado ou não, e, a depender do caso, até chegar à instalação de um comitê de crise, se for o caso. Por isso também que a gestão de crise é uma competência que está instalada dentro da minha área, por ter esse papel de ser antena, né? Então, de captar esses sinais todos. E aí, você estabelecer um processo rápido de geração de crise e tudo mais. Agora, tem uma coisa que facilita muito o trabalho, Dario, que é clareza de propósito. Quando os propósitos são claramente definidos, é muito fácil para todo mundo operar. Fica muito mais claro, muito mais tranquilo
para todo mundo operar, inclusive para os diferentes públicos entenderem o que você está fazendo. Trazer um exemplo aqui que parece meio fora de contexto, mas que eu acho que ele ilustra bem. Em 2019, teve uma campanha de Natura Faces, que é uma linha de maquiagem da Natura, que era um videozinho que era só para o Instagram, só para o canal da marca no Instagram. Alguém achou que ia ficar restrito ali. E era um grande beijaço. Eram 3 casais de meninas, casais homoafetivos de meninas, uma menina trans, inclusive, mas 3 casais se beijando, passando batom e se beijando. A gente está caminhando para existe um conservadorismo muito grande na sociedade que ganhou fôlego nos últimos anos. Então você imagina... costumes. Exato. Então você imagina assim, a repercussão que isso teve, né? E o quanto isso cresceu. Assim. Então, em esferas mais conservadoras, pedidos de boicote à Natura, investidores preocupados, consultoras alarmadas, muita gente tensa com esse negócio, falando, meu, como é assim, cara? Vocês estão loucos? Aí você solta uma resposta, e assim, gestores preocupados, vamos tirar da campanha do ar. Não, ninguém tira nada do ar. Essa campanha está aí, ela fica. Assim, não é minha, mas ela fica. Porque ela não está errada. Vamos olhar as crenças da empresa? Está ali, valorização da diversidade. Isso é uma das crenças da Natura. Está escrito literalmente na pedra. Está escrito na pedra, assim, né? Em Cajamar tem uma parede, está escrito na pedra, assim. Então, assim, a valorização da diversidade, em todas as suas formas, assim, todo mundo é livre para ser quem quiser ser, para amar quem quiser. Então, assim, a crença de que a diversidade, quanto maior a diversidade, melhor é a riqueza, quanto maior a diversidade das partes, melhor é a riqueza do todo, isso está escrito na pedra. Mas não tem nada de errado com um negócio desse. O CEO da empresa, quando viu isso, olhou e falou, opa, forte, hein? Mas não está errado, não. Porque o cara ele sabe que esse é o princípio basilar da companhia. Então, você solta um comunicado. Posso fazer outro comentário? Então, 2, então, na realidade, primeiro que, para quem está nos assistindo, o Michel falou de novo, falou sobre um tema que ele é muito caro para as organizações, muito relevante para as organizações, que é a gestão dos seus riscos reputacionais. Um mapeamento de potenciais riscos e você ter caminhos estratégicos para tratar deles, né? E não ficar à mercê dos fatos. Pelo menos você ter uma ideia, um olhar, e quando necessário, você instalar um comitê de crise, mas, acima de tudo, sempre ter como norte as crenças da organização. Então, esse é o primeiro ponto. Gestão de riscos reputacionais. Ele acaba, no nosso olhar, que ele é, infelizmente, muito de curto prazo. Entendo que as organizações acabam trabalhando sempre com um número menor de colaboradores do que o que deveria ser, por uma questão de equilíbrio e de serenidade, mas a gente não pode esquecer, eu vejo às vezes empresas grandes, não vou entrar aqui, mas que elas têm uma dificuldade muito grande de se posicionar em momentos de crise. É muito fácil, ou é muito bonito, é muito palatável fazer um post do BBB, lógico. O vento a favor é muito fácil. Mas, às vezes, quando você tem dificuldades, riscos, crises, a empresa também precisa ter a ousadia, a coragem de se posicionar sobre um tema, como ele falou ali do Natura Faces, eu guardei. Né? Ela vai dar uma nota, ela não vai se omitir, ela vai dar a nota, e isso me remete à última parte, e aí não é da Natura Faces, mas eu, como professor, já fui questionado sobre isso. Eu acho que alguns anos atrás, estamos no ano de 2022, alguns 3 ou 4 anos atrás, um comercial do Dia dos Pais, a Natura colocou o Tami, né, como um dos ícones, né? Botou outros, mas também colocou. E aí me perguntavam, mas o que você acha, né? Isso não é um potencial, crise, não sei o quê. Eu falo assim, olha, espere da Natura coerência com relação às suas crenças. Ela não fez aquilo para usar um verbo que está muito em moda, para causar. Ela não fez aquilo para conseguir ter uma menção na mídia. Ela fez aquilo porque está dentro do leque dos valores que a organização tem. E se está dentro dos leques do valor da organização, ele é genuíno. E ela vai manter aquilo
ainda que você tenha pessoas que gostem, pessoas que deixem de gostar, e isso é democrático. Eu posso deixar amanhã de comprar dessa marca de celular, ou dessa marca de laptop, ou daquilo, do jogo, isso é democrático, mas, acima de tudo, as empresas precisam entender que elas não serão tudo para todos. E o que ela está dizendo é, eu acredito, como ele falou aqui do Natura Fases, ou desse que é o exemplo que eu dei, eu acredito nisso, está na pedra, pegando a expressão dele, está na pedra, a organização respira isso, e ela simplesmente, às vezes, manifesta, usando dos artefatos de comunicação, o que ela respira. Você goste ou não, e democraticamente você pode dizer, desta empresa, ou daquela telecom, ou daquele banco, ou daquela empresa de carro, nunca mais vai comprar. Isso é do jogo e é democrático. Mas ela não está causando, ela está comunicando as suas crenças, e isso tem um valor muito grande. Michel. Excelente. É que às vezes a verve de tentar trazer ou explicar ou aprofundar, né, que vem de consultor barra professor barra consultor, né, é muito forte. Irretocável. Que isso? A comunicação, ela é reflexo da organização. Uhum. O PR... Não, desculpa, pela primeira vez discordar. A comunicação deveria ser o reflexo da empresa. Em algumas situações, algumas empresas acham que o causar... vamos causar porque a gente vai ter um buzz e isso ajuda. Exato, Só que não, porque aí dá errado, porque aí você precisa se retratar. Porque quando você faz isso, você esquece de combinar com um monte de gente. Você esquece de combinar com a alta gestão, você esquece de combinar com o investidor, porque o investidor fala, pera, mas não foi nessa empresa que eu investi. Né? Que empresa é essa? Eu investi em outra. Então, a comunicação, por isso que eu digo, a comunicação ela tem que ser o reflexo da organização. Senão, é espuma, é fumaça, qualquer outra coisa. Mas não é comunicação de verdade, né? Então, assim, antes de você entrar em qualquer coisa, é preciso saber quem você é. Né? Então, quais são as suas crenças, quais são os seus propósitos. E aí isso se irradia no PR, se irradia na publicidade. E quem vê de fora entende a razão de ser daquilo. Então, o Tami foi uma escolha que, para a Natura, é um negócio óbvio, assim, e foi um processo de escolha. Você sabe que vai dar encrenca? Vai dar problema, lógico que vai. Vai, porque todo mundo entende a realidade que está inserido, né? O grau de conservadorismo que a sociedade brasileira vive hoje e o quanto isso pode gerar de desconforto. Acontece que a gente está falando de uma marca que vem, ao longo do tempo, defendendo essa palavra, eu não gosto dela, mas ela vem ao caso, que é ressignificar a masculinidade, o que é ser homem hoje, o que é ser pai hoje, até para você chegar numa coisa maior, que é o papel da mulher na sociedade, né? Para você, de fato, ter uma sociedade que seja inclusiva, diversa, equitativa, né? Para um futuro mais justo e próspero para todo mundo. Então, questionar quais são as visões da masculinidade, as visões impositivas de uma masculinidade. Se, por um lado, a gente defende uma beleza livre de estereótipos, que é algo que seja libertador para todo mundo, né? Para mulheres e homens, inclusive, né? Isso recai também no papel da masculinidade e o efeito negativo que isso tem, né, de uma masculinidade tóxica, de um país que tem índices alarmantes de violência doméstica, índices completamente intoleráveis de crimes gerados por homofobia. Né? É o país que mais mata trans no mundo. Isso é inaceitável. Ninguém pode dormir tranquilo com um negócio desse. Né? Um país que não é seguro para uma pessoa trans. Simplesmente por ser quem é. Você ser por ser quem você ser uma vítima potencial de violência. Isso é intolerável. Assim, é inconcebível uma coisa dessas. Então a escolha do Tami foi algo completamente natural. E o Tami, como você disse, ele era um dos vários. Ele não era o cara, ele estava aí entre vários. Tinha o Babu Santana, tinha um monte de gente ali. Então, quando a gente olha, no primeiro momento, alguém pensa, fala, mas vai dar problema? Vai, mas esse é um problema que é dos bons. É por isso que a gente está aqui, para provocar discussão, para provocar reflexão.
você não causa, você não provoca mudança na sociedade, e a gente está falando de negócios que querem, você quer gerar impacto positivo, você quer causar uma mudança na sociedade. Você não causa uma mudança na sociedade sem você tomar posições, sem você defender aquilo que você considera que é o certo, que é o justo. E isso é algo que é pactuado por todo mundo. Tem cliente insatisfeito, pode ter, claro que pode ter, mas isso é do jogo. Isso está previsto. Assim, a defesa do TAMI é algo que era algo absolutamente comum, e com isso você traz um assunto para a mesa de jantar das pessoas. Pode agora o sujeito falar que é homem e ainda ser pai? Pode, deve, e está tudo certo. Isso vai para a mesa de jantar das pessoas. Então, assim, isso é a riqueza dessa história, você provocar discussões que sejam efetivamente genuínas, né? E não é uma coisa aleatória. Veja, é o país que mais mata pessoas trans do mundo. Se isso não é um problema urgente para a gente sentar e debater na mesa de jantar, verdade. Então são coisas o que será, né? O que será, né? A mesma coisa o racismo. Você viver, quem consegue viver com esse nível de racismo que existe na sociedade brasileira hoje, né? Então são coisas que você precisa trazer à mesa do consumidor. A mesma coisa o desmatamento da Amazônia. Veja, olha a emergência climática batendo na nossa porta, olha o que a gente está vendo todos os dias, cara. Se a gente não trouxer essa discussão para a mesa de jantar e falar, olha, a gente precisa rever algumas coisas, isso é um papel. A marca entende que isso é um papel dela, faz parte dos seus propósitos, trazer e provocar essas discussões e agir em relação a isso. Então, o TAMI deu muita repercussão, mas o saldo final extremamente positivo, né? Em meio a tantas críticas, você tem um saldo final que ele é muito positivo porque se entende a razão de ser daquilo. Ninguém está apelando para vender perfume, né? Eu estou provocando uma discussão, dizendo que ele é tão pai, ou ele é mais pai do que muito cara por aí, que nem pega o filho no colo. Então, assim, esse é um pai presente. O pai que a gente deveria valorizar é o pai presente. Se ele é trans, se não é, cara, ele é presente, ele ama o filho dele, ele está ali. Ele é um exemplo de pai por isso. Então, assim como ele, o Babu e vários outros que estavam nessa campanha. E, cara, a gente tem um memorial em Cajamar, que é um memorial a Natura, quando fez o seu jubileu 50 anos, a gente inaugurou uma mostra permanente de 50 anos. Para celebrar os 50 anos, uma mostra permanente pega toda a história da marca. Natura Homem está nessa de ressignificar o papel da masculinidade lá atrás, cara, há muito tempo. Há muito tempo. Assim, de falar, meu, o seu lugar é aqui, trocando fralda também, dando de mamar, tá junto. Né? Ou você pegar o que foi Mamãe e Bebê, né? Outra marca icônica da Natura, né? Que é de celebrar essa proximidade, o toque, a importância do toque e vínculo entre mãe e filho. Toda com a história da Chantala, que aqui é a marca ajudando as pessoas no seu sentido de autorrealização, né? Como você pode ser melhor naquele seu papel, sabendo que maternidade não é um mar de rosas, não é uma coisa super tranquila, mas tem momentos que podem e devem ser muito bons, e é importante valorizar esses momentos de conexão. E você tem uma linha papai e bebê, que foi lançada há pouco tempo, coisa de uns 4 anos, que é trazer esse cara para o senso de responsabilidade dele também. Agora, faz sentido, que é importante, o desempenho da maternidade. Agora, você precisa caminhar junto. Então, para isso, você fala, bom, o que você pode fazer além mais? Ampliar a licença paternidade. Então, se você quer um pai presente, se os seus produtos defendem a presença paterna, dentro de casa você tem que ampliar a licença paternidade. A licença paternidade foi estendida para 120 dias. Inclusive para casais homoafetivos. Se adotou uma criança, se você, não importa se você é homem ou mulher, você tem direito à sua licença estendida. Licença de 6 meses para as mulheres, direito a berçário, tanto faz, se é homem, mulher, criança adotada ou não, tem que caminhar junto. Então, quando você tem um propósito, mas você tem que fazer o walk the talk, a coisa tem que caminhar.
Então, reconhecimento de casais homoafetivos, isso, inclusive, plano de saúde, uso de berçário, isso há muito tempo. Isso só foi entrar na comunicação depois de ser algo muito vivido, reconhecimento de nome social. Isso faz tempo dentro da organização. Então, assim, isso só foi entrar de verdade na comunicação quando a empresa estava muito segura também dos caminhos escolhidos, né? Então tem muita coisa por trás, cara, que você fala, cara, tá que tem um monte de colaborador que usa o nome social, que tá aí, tem o direito a isso. Então, a comunicação, nesse caso, ela reflete efetivamente o que a organização é. Se ela está refletindo o que é a organização, não tem nada de errado. Querido, a gente já tem mais de 1 hora de programa, a gente, conversa boa é isso, nos faz refletir. Com aquela frase que você falou de levar a discussão para a mesa do jantar, me abriu assim um pop-up aqui, eu fiquei pensando, tem vários temas que outras organizações poderiam também contribuir para a mesa do jantar, e a gente continua falando, às vezes, de temas não tão importantes, e é uma alegria, não sei se é a melhor expressão, né? Mas assim, é fundamental perceber que a organização entende o seu papel enquanto essa constelação que tem uma capilaridade e tem uma audiência, poder trazer temas que são importantes e que a gente achou algum tempo atrás que já estavam superados, mas eles estão infelizmente, cada vez mais presentes na sociedade brasileira. Preciso fazer a última pergunta, Michel, mas desde já te agradecendo, dizendo que é uma conversa muito inspiradora, como eu já esperava, né? E ela se comprova como uma conversa muito inspiradora, e é uma conversa, essa frase você nunca vai ter escutado nos outros 60 programas. Eu acho que a gente teria condição de fazer uma segunda rodada com várias e várias outras coisas, como fala uma música do Caetano, deixa o destino, deixa o acaso, um dia a gente vai fazer uma segunda rodada, mas desde já ganhei o meu mais novo amigo de infância. A última pergunta, meu querido, dentro desse contexto de comunicação, dentro desse contexto de sociedade, se o Michel, de anos atrás, né, eu sempre uso aquela expressão de volta para o futuro, né, que ele vai lá no futuro conversar com ele, né, a gente vai no passado também, né, e conversa com ele, dá dica para ele. Se você tivesse que dar uma dica para alguém que hoje tem 25, 30 anos, não que você esteja muito distante disso, né, mas se você tivesse conversado com uma pessoa com 25 anos, o que você acha que pessoas que querem ser um gestor, um profissional tal qual o Michel, que caminho ela deve ir, ou o que ela deve olhar, o que ela deve aprender, o que ela deve tentar, de alguma maneira, compreender ou estar no mundo, né? Que sugestão você daria para esse profissional, para essa profissional? Uau, que responsa. Eu não me acho nada sábio para dar conselho para alguém, mas antes de entrar nessa divagação, queria te agradecer, Dario, agradecer pela conversa e pelas explicações, para ampliar esse debate sobre reputação, que é algo, sobretudo no Brasil, hoje, né, assim, reputação, em meio a tanta fake news, a tanta discussão tóxica, né, a tanta inverdade, o peso da reputação é algo que acho que nunca foi tão relevante, né, e você ter uma comunicação transparente, fiel aos seus princípios e valores, mas que respeite as pessoas. E aí a minha dica, dito isso, acho que a minha dica ela é sobre pessoas, entenda as pessoas. Se você quer, sobretudo, alguém que queira se aventurar no campo da comunicação, procure entender as pessoas. Escute de verdade, aprenda a ler. A ler, e não é ser literal, é ler o que está no ar, a ler quais são os sinais, você está aberto a receber tudo isso que o mundo está te mandando, mas, sobretudo, estar aberto às pessoas. É sobre relações.
comunicação é relacionamento com pessoas. Assim, se você não gosta de gente, vai fazer outra coisa. Não vai fazer comunicação. Vai fazer outra coisa, né? Exato, vai fazer outra coisa, porque assim, você precisa gostar de gente. E entender as pessoas, entender, saber o que motiva, o que leva, é fundamental para você poder estabelecer algo que lembrando, de mão dupla. Você só consegue falar algo com propriedade se você ouvir primeiro. Então, cara, meu conselho antes de mais nada, procure saber se você gosta de gente. Se você é daquele cara que gosta de sentar numa praça e ficar olhando as pessoas, comunicação pode ser a sua praia. Mas é gostar de pessoas, estar disposto para o relacionamento, porque isso é fundamental. É sobre construir ideias em conjunto, em coletivo. Ouvir, receber, trabalhar, validar. Você tem que lidar com gente o tempo inteiro, cara. Isso vai ser fundamental. Então, pessoas. Entenda as pessoas, goste delas e tolere. Mais do que isso, respeite. Mais do que tolerar, aprenda a respeitar. E também, claro, saiba quais são os seus limites, saiba negociar. Isso é fundamental. Acho que num relacionamento, antes de mais nada, você estabelecer aquilo que é inegociável. Uhum. Quais são os seus princípios e valores. Não é sobre tolerar tudo e qualquer coisa, não. É saber quem você é. Mas para tudo isso, a resposta é uma palavra só. Pessoa. Gente. Se não gosta delas, cai fora. Pessoal, infelizmente, né, a gente suspende, não vou dizer que a gente termina, porque ele voltará, mas a gente suspende por enquanto a conversa com o Michel. A gente teve a oportunidade aqui de conversar com o Head de Reputação e Comunicação da Natura &Co. A gente falou sobre as 4 submarcas, a gente falou sobre a questão das regionalidades, sobre a essência, sobre o propósito, acima de tudo, da empresa, a maior empresa de cosméticos para o mundo. Falamos do compromisso com a vida, e fica a dica para você ir no site buscar, onde eles falam sobre questões climáticas, Amazônia, igualdade e inclusão, circularidade, regeneração, todos conceitos belíssimos e contemporâneos. E falamos também sobre, mergulhando já na área do Michel, a gente falou da responsabilidade desse 4º maior grupo de beleza do mundo, da democratização, e falamos das áreas dele. O PR, na sua essência, da comunicação para os colaboradores, e aí a gente, numa outra conversa, a gente vai falar sobre o employer branding, e na questão da comunicação institucional, ou seja, a empresa falando em primeira pessoa e, acima de tudo, conquistando corações e mentes. Michel, prazerzaço. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Eu acho que eu conheço um pouquinho da Natura por ter ido uma vez a Cajamar, conheço pouquinho mesmo, mas você demonstrou, acima de tudo, que você é um Natura, no sentido de que você está aberto, como você termina a sua frase, para as relações, para o olhar, para compreender o próximo, e tentar criar pontes e não muros ou guerras, como infelizmente a gente vê hoje. Um grande abraço, né? Fique bem, e todo mundo que curtiu essa conversa do Bora, a gente tem um conjunto grande de conversas como essas, gravadas, objetivo, acima de tudo, objetivo acadêmico, de conseguir propiciar a discussão, o debate sobre estratégia de marca, comunicação e reputação para profissionais e para pessoas que estão fazendo o MBA pelo Brasil. Tá bom? Então, se você curtiu, clica ali embaixo, dá o seu joinha, acima de tudo, recomende de uma forma bacana, desinteressada, no sentido de que não tem comércio por trás, de uma forma desinteressada e colaborativa, para que essa conversa e todas as outras cheguem para quem a gente entenda que essa conversa faz muito sentido. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.